Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Actually, I don't like Kanye West till the end of this week. Okay. Because after I'm #1, we can be friends again. I want the #1 spot. I will have it. You know, this is what I'm going for, and I want to beat the press. I want to beat, anybody that ever tried to make me out to be just so crazy and so this and so that. Thank you. You just adding to the excitement. See, I know how to get it going, don't I? I tell you I'm gonna quit music, then everybody wants to ask me questions. This guy's he hasn't sold a fraction of the material I sold. We out here, y'all know that. Y'all don't need me to tell you that. 50, do not retire once my album sells and beat your album. Please do not retire. Essa é uma das rivalidades mais importantes da geração passada do rap, porque não foi simplesmente uma briga por números. Não, essa rivalidade do Kanye West com 50 Cent mudou uma geração do rap. Na verdade, eu diria que mudou o rumo que o rap acabou seguindo depois que ela acabou. Em 2007, por mais que muita gente não lembre dessa treta, foi uma coisa gigante, até mesmo televisionada pra todo mundo ver. A mídia fez um evento disso, onde a treta virou uma coisa histórica, virou uma coisa muito maior do que só tá ali fechado na bolha do rap. Se tornou o evento daquele ano, em que o próprio 50 Cent disse que se o Kanye West, no fim, vendesse mais discos que ele desistiria da sua própria carreira. Mas no fim, o que aconteceu? Então, é isso que a gente vai entender hoje. Mas antes, não esquece do like, da inscrição, e se você quiser apoiar o canal mais diretamente, considere se tornar membro aqui do canal. Dá uma olhada aí, se fizer sentido pra você, meu muito obrigado, de verdade. Agora sim, vamos pro vídeo. Esse início dos anos 2000, o que predominava na cena do rap era o gangsta rap, um estilo que consiste em falar da realidade do gueto, da maneira mais crua possível, e na grande maioria das vezes, da visão do próprio gangsta. Assuntos como tráfico, a vida no crime e o ódio pela polícia eram os mais comuns a serem abordados nesse estilo, que inclusive vem de uma década antes disso, na verdade. Um dos ótimos exemplos que a gente pode usar aqui para descrever esse estilo é o próprio NWA e o Eazy-E. Ele é a perfeita descrição do que um gangsta rap é, e que influenciou muita gente depois dele. O 50 Cent, uma década depois disso, já nos anos 2000, era o maior nome do gangsta rap, e eu diria que, na verdade, em números, talvez ele tenha sido o maior gangsta rap que já existiu. O 50 Cent foi gigante, de uma forma que é assustadora na verdade. Ninguém batia os números dele quando ele tava no auge. Ele tem tantos clássicos que viraram gigantes no mundo inteiro, e você provavelmente cresceu escutando eles. Pussy niggas put money on my head, gone. Get your refund, motherfucker, I ain't dead. Many men. A verdade é que parecia que ninguém poderia tirar esse trono do 50 Cent. Depois que ele estourou a primeira música, ele só lançou hit, um atrás do outro. Ele era o maior rapper da sua época, e isso ninguém tinha dúvida. Já em contrapartida, a gente tinha o Kanye West, que na verdade era um novato no rap, mas estava fazendo muito barulho com seus dois primeiros álbuns, o Late Registration e o College Dropout, que simplesmente explodiram ele. Lógico, ele teve que insistir muito. Pra quem conhece a história, sabe que ele quase não lançou esses dois projetos. Só foi possível com muita insistência. Mas quando ele surgiu, também lançou várias músicas que viraram clássicos, e ele estava se tornando um rapper muito respeitado na indústria, principalmente porque ele estava indo contra a maré, e o que era o estilo do momento na época? Era o gangsta rap, era beats e letras mais pesados. Parecia que ninguém que fazia uma coisa diferente disso poderia competir em números com os rappers que já faziam, ninguém menos uma pessoa. God show me the way because the devil's trying to break me down. So here go my single, dog. Radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. O Kanye West também não tinha como fazer gangsta rap. Na cena gringa, principalmente, numa época onde a internet nem era realidade do jeito que a gente conhece hoje, simplesmente, ninguém pagava de bandido por diversão, e os gangsters de fato levavam isso muito a sério. Ou seja, o Kanye não tinha como fazer isso porque, lógico, ele nunca foi rico, só que ele teve uma vida normal. A mãe dele era professora, e ele também nunca se envolveu no crime. Tudo que ele tinha de assuntos pra falar era a religião dele, que é uma loucura de pensar pra aquela época, tipo, como ele lançou vários hits que subiram até o topo da Billboard, como Jesus Walk, falando sobre religião. Não era nada comum. Ou seja, o Kanye tava fazendo o que ninguém conseguia entender. Ninguém tava conseguindo entender como ele sozinho, nadando contra a maré total, tava fazendo algo que a indústria nunca viu. Tava conseguindo subir em números cada vez mais. A gente aqui tem um ponto. O Kanye trouxe um novo ar pra cena. E eu nem tô falando unicamente das suas letras, mais sentimentais sobre assuntos diferentes do que armas e drogas. Mas eu tô falando de produção mesmo.
essa foi a primeira vez que o Jay-Z escutou um beat do Kanye West, ou seja, dá pra entender que pela reação dele, era uma coisa que ele nunca tinha escutado antes. E pois é, os dois estavam no auge aqui, tanto o Kanye quanto o 50 Cent, os dois fazendo números absurdos, brigando entre si pra ver quem vendia mais disco, e a mídia sempre falando disso. E sim, isso virou uma realidade, onde foi feito até programa de TV pra ver quem naquele ano, em 2007, iria vender mais discos, o Kanye West ou o 50 Cent. Regarding Kanye, there's no brawl there. Is it a marketing hype? Well, it is a marketing hype on their point. You know, from their standpoint, So as you're far as their marketing for company. him, huh? Well, for their standpoint, it's impossible. It's cross-marketing. Every time I open my mouth, I didn't ask you to talk about Kanye. You asked me the question. Right. Em 2007, o Kanye lançaria nada mais nada menos que Graduation, dito por alguns fãs dele como seu melhor álbum até hoje. Já no mesmo ano, o 50 Cent lançaria o Curtis, que era igualmente cheio de hits. E essa batalha foi interessante aqui, porque nos programas, eles, entre aspas, tretavam, discutiam sobre isso, mas depois que isso acabou, eles ficaram super amigos. Mas um fato é, o mundo do rap só falava sobre esses dois, e quem ia vender mais álbuns quando os projetos lançassem, o Kanye ou o 50 Cent. Eu não posso mentir que, vendo as informações da época, ninguém colocava muita fé no Kanye, que ele iria bater os números do 50 Cent. Tem que lembrar também aqui que, nesse tempo, era a época de ouro dele, ele só lançava hit absurdo. Ou seja, pra alguém competir com o 50 Cent em vendas nesse tempo, era uma coisa praticamente impossível de se pensar. Porém, com o lançamento dos dois álbuns, o quase impossível aconteceu. O Kanye vendeu mais álbuns na primeira semana que o 50 Cent, e não foi pouca diferença não, tá? Foi muita. O Graduation do Kanye West vendeu 957 mil unidades na primeira semana, enquanto o Curtis do 50 Cent, 691. Work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, make you want touch it, make you want taste it, how you lustin' for it, going crazy, facing out. That don't kill me, can only make me stronger. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. I need you right now. Foi uma batalha boa, e lógico, os dois utilizaram isso como estratégia de marketing pra subir suas vendas. A verdade é essa. E mesmo com o 50 perdendo, os dois ganharam, porque eu tenho certeza que eles venderam muito mais do que venderiam sozinho. E o 50, que prometeu desistir da carreira, logicamente ele não fez isso. Ainda bem. Mas essa rivalidade foi histórica no rap e mudou muita coisa. O Kanye West ensinou com isso que os rappers poderiam mesclar estilos, criar coisas novas, mesmo que isso não fosse a moda. Toda época se tem uma moda, e sim, é complicado fazer coisa diferente, estourar e sair da bolha. Mas eu acho que com essa foto em específico, prova que pode dar certo, e você pode tentar. Hoje em dia, lógico, eles são amigos, muito bons amigos. O 50 Cent até defendeu o Kanye esse ano, dos ataques da mídia, então eu acho que no final, ficou tudo bem, mas ainda assim, é uma história muito boa pra se contar. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.